Então, continuando o vídeo anterior, falamos sobre frase, que é um enunciado que inicia por uma inicial com uma letra maiúscula, que tem um sinal de pontuação, que pode ter uma ou mais palavras, que não é obrigatório apresentar um verbo e que tenha sentido completo. Isso é uma frase. Uma oração, diferente da frase, ela precisa obrigatoriamente apresentar um verbo. O conceito de oração é enunciado caracterizado principalmente pela presença de verbo. Então, uma frase, ela não precisa ter um verbo, certo? Para ela ser uma frase, não é obrigatório que exista a presença de um verbo. Enquanto que uma oração precisa obrigatoriamente de um verbo. É um enunciado, a oração é um enunciado organizado em torno de um verbo, certo? A oração pode ser só uma palavra, só um verbo, por exemplo. Anoiteceu. Isso aqui é uma oração, é uma frase, certo? É só o verbo anoitecer. Essa única palavra aqui é tudo isso. É uma frase, por quê? Porque tem um sentido. Se eu disser para vocês anoiteceu, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque é um enunciado com sentido. Apresenta quem? Um sinalzinho de pontuação e é um verbo. Então, é uma frase que é uma oração. Ok? Continuando aqui, a nossa parte de análise sintática. Além da frase, da oração, vamos ver agora esses dois bonitinhos aqui. Sujeito e predicado. E também o verbo, que são os termos essenciais de uma oração. Os termos essenciais de uma oração. O que é isso? O que quer dizer aqui? Toda oração precisa apresentar esses três termos aqui. Toda oração, que é aquela frase que tem um verbo, precisa e vai apresentar esses três termos. Que são quem? O sujeito, o verbo e o predicado. O sujeito é o ser de quem a gente fala algo. Se eu disser, o quadro é pequeno. O sujeito aqui é quem? É o quadro. Eu estou falando alguma coisa sobre o quadro. Então, o quadro é o sujeito. Lembrando, não é preciso que o sujeito seja sempre uma pessoa. O sujeito pode ser uma coisa, um objeto, um animal, uma pessoa. Pode não aparecer, mas eu vou conseguir classificar, eu vou conseguir identificar. Mais à frente eu vou chegar nessa parte de explicar para vocês como é que eu vou identificar, como é que eu vou classificar um sujeito. Então, o sujeito é aquele ou aquilo de que ou quem se fala. O predicado é a informação que é dada sobre o sujeito. E o verbo, ele vai estar dentro do predicado. Na verdade, o predicado começa a partir do verbo. Existem orações em que o sujeito está no início ou está no final. Mas o predicado, ele vai sempre iniciar a partir do verbo, ok? Eu vou escrever bem rapidinho aqui um exemplo para vocês, para entendermos melhor o que eu estou falando sobre sujeito, sobre presença do sujeito, do predicado. Lembrem de anotar